Irmãos, eu quero começar com essa mensagem fazendo uma pergunta que talvez seja até desconfortável para você. Você já orou e sentiu que Deus não respondeu? Eu não estou perguntando se você já fez uma oração e Deus respondeu não. Porque às vezes Deus diz não, bem claramente para nós. Eu estou perguntando se você já orou e teve a sensação de que não houve resposta alguma. Alguma. Você falou, chorou, pediu, insistiu, esperou. E depois de tudo isso, silêncio. É difícil lidar com o não de Deus, mas às vezes parece ainda mais difícil lidar com o silêncio de Deus. Porque quando Deus diz não, pelo menos a gente sabe de alguma coisa, né? Pelo menos a gente sabe que não vai vir. A gente já sabe que não vai vir, Deus disse não e aí tudo bem. Mas quando não ouvimos nada, a gente começa a perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que eu não estou em pecado? Será que Ele se importa de verdade? As perguntas que a gente faz são angustiantes. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus está me castigando? Será que a minha fé acabou? E talvez uma das maiores dificuldades da igreja hoje seja justamente admitir que existem períodos assim, em que Deus se mantém em silêncio. Nós gostamos de testemunhos, começo, meio e fim, né? A gente gosta do testemunho que a pessoa chega aqui e diz: olha, eu estava passando pela prova, pela dificuldade, e Deus me curou, glória a Deus. A gente gosta do testemunho do Vitor, do presbítero Vitor. Fala a verdade. Porque teve um fim, não teve? Ele tem marcas até hoje. Tem consequências até hoje. Mas teve um fim, não teve? A igreja passou um período clamando por ele, a Rose passou um período em sofrimento, a Rose e a Manu, mas acabou. É bom, é muito bom. Alguém que vem dizendo que estava doente, orei e Deus me curou. Eu estava desempregado, orei e Deus abriu uma porta. Meu casamento estava destruído, orei e Deus restaurou. Eu estava no fundo do poço e Deus me tirou. E graças a Deus por cada uma dessas histórias. Mas o que a gente faz quando o poço não termina? O poço continua abrindo e o fundo parece que não chega. O que a gente faz quando a doença continua? O que a gente faz quando Deus não cura? O que a gente faz quando Deus não abre a porta? O que a gente faz quando a família não muda? Quando a oração continua sem resposta? Quando chega a noite, depois outra noite, e depois outra noite, e você continua esperando. E é justamente para esse momento que o Espírito Santo de Deus nos deu o Salmo 88. Existe algo absolutamente extraordinário nesse salmo, irmãos, neste salmo. Quando todos os grandes salmos de lamentação caminham em direção à luz, o salmista começa chorando, na maioria dos salmos de lamentação, e termina cantando, exaltando. Começa desesperado e termina confiando. Começa perguntando e termina adorando. Essa é a maioria dos salmos de lamentação. Mas o Salmo 88 não faz isso. Talvez se eu perguntar para você quantas vezes você ouviu um sermão no Salmo 88. Você se lembra? É difícil pregar esse salmo. Ouviu um na igreja de Pinheiros? Não. Já falei porque ela assiste todos os programas de Pinheiros. Mas diga, você viu onde, Wanda? Quanto? Nicodemos. Ah, tinha que ser o Nicodemos. Isso, tinha que ser o Nicodemos, né? Tinha que ser o Nicodemos. Mas eu só fiquei com curiosidade de quem foi. Não é um salmo comumente pregado, irmãos. Porque esse salmo, ele começa na escuridão e termina na escuridão.
O último pensamento do salmista é: afastaste de mim, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. A última palavra do salmo é trevas. Sim, irmãos, trevas. Não há outro texto. Não há no texto, na verdade, uma resolução explícita. Não há a frase, mas Deus respondeu. Não há, então tudo ficou bem, a doença desapareceu. Não há aquele pequeno raio de luz, de esperança. Não. O salmista termina onde muitos de nós gostariam que a nossa história jamais chegasse, no escuro. A Bíblia não é um livro de pessoas que sempre conseguem explicar o que Deus está fazendo. É um livro de pessoas que muitas vezes continuam confiando em Deus sem saber o que Deus está fazendo. Por isso, talvez alguém tenha chegado aqui hoje exatamente como Amã. Você ainda está sentado no barco. Ainda canta, ainda abre a Bíblia, ainda vem à igreja, ainda serve, ainda ora, mas dentro do seu coração existe uma pergunta que você não consegue dizer em voz alta, que talvez seja: Senhor, até quando? Senhor, até quando? E eu conheço a história de alguns aqui. E eu gostaria muito, por exemplo, depois eu vou mandar, cadê o Samuel? Está gravando, né? Depois eu vou mandar esse sermão para uma pessoa da igreja, que não está aqui hoje, e que eu sei que sofre há muitos anos. E a pergunta é: até quando? O Salmo 88 foi colocado na Escritura para dizer a você: você pode estar na noite e ainda assim está nas mãos de Deus. É isso, essa é a mensagem do Salmo. A mensagem do Salmo não é você vai vencer. A mensagem do Salmo é vai passar, vai acabar. A mensagem do Salmo é: você pode estar em sofrimento e ainda assim estar guardado e cuidado por Deus. Quando a dor nos leva ao limite, nós ainda podemos clamar ao Deus da salvação. Do verso 1 ao verso 9, o Salmo nos fala exatamente desse clamor a Deus. O Salmo começa com uma das afirmações mais importantes de todo o poema, de todo o Salmo: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Perceba que antes de explicar a sua dor, Amã fala sobre quem Deus é. Ele não começa dizendo: ó Deus que me abandonaste, Deus que não existe, ou Deus que se afastou de mim. Ele começa dizendo: ó Deus, Deus da minha salvação. Mesmo na dor, na angústia, no sofrimento que não acabava, Amã dizia: Deus da minha salvação. E isso é extraordinário, porque ele está sofrendo, mas Deus continua sendo Deus. Essa é a mensagem bíblica. Não é a mensagem de todas as suas dores vão acabar, todos os seus problemas vão passar. Não, você pode estar em sofrimento, mas ainda assim, Deus continua sentado no trono. Deus continua sendo Deus. Ele não compreende a providência, mas conhece o caráter do Senhor. Ele não enxerga a saída ainda, mas sabe a quem deve clamar. Deus da minha salvação. Essa é uma afirmação de fé, mesmo quando o salmista se sente abandonado. Sua fé está profundamente perturbada, mas não destruída. Isso significa que podemos dizer algo muito importante. Existe uma diferença entre não entender Deus e deixar de confiar em Deus. Você pode se perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo? Ô, querido diácono, pode fechar a janela, por favor, e ligar os ventiladores? E aí a gente escuta menos os irmãos do lado. Você lembrava disso da igreja aqui? Não? No dia que você veio não tinha? Tinha, mas não lembrava. Porque aqui se troca de denominação. Troca. Só pentecostal. Eu estou orando a Deus para ver se vem uma tradicional igual nós.
Porque aí eles ficam em silêncio. Ou a gente compra, entendeu? Não que eu quero que os irmãos não tenham lugar para cultuar, eles alugam outro, né? Nenhum problema. Mas do lado assim, e eles gritam bastante, fala a verdade. Não é só eu que acho isso não, né? Ah, tá bom. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ah, deixa eu ver onde eu parei. Tá. Existe uma diferença entre não entender a Deus e deixar de confiar em Deus. Eu posso dizer a Deus, Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não sei por que eu estou passando ou porque eu passei por isso. A gente não vai entender tudo. Mas deixar de confiar é totalmente diferente. O salmista não está entendendo nada, mas ele não deixou de confiar em Deus. A fé é confiança na palavra de Deus, mesmo quando a nossa experiência parece totalmente contrária àquilo que a gente espera. O crente não é aquele que sempre sente a presença de Deus. É aquele que continua recorrendo a Deus, ao Deus que prometeu estar presente. Fala a verdade, você sente a presença de Deus o dia inteiro? Todos os dias? Tem dia que não passa sem sentir a presença de Deus? A gente passa, irmãos. A gente passa. Porque às vezes a gente não está buscando quanto deveria, porque às vezes a gente está envolvido com outras coisas, porque, enfim, a vida, a gente não está sentindo Deus o tempo inteiro. Quem dera fosse assim. O tempo inteiro aquela sensação de arrepio, sabe, que a gente tem no culto. Sabe? Mesmo que a gente não, porque a gente é tradicional, né? Eu sei que para os irmãos que estão visitando, pareceu nem tanto assim, né? Porque a gente cantou umas músicas bem, posso clamar. Essa daí a essa posso clamar sobre as águas. Quem escolheu, eu fiquei sabendo que foi o Rafa Meire, a Karina e a, a Rose, né? 4 presbiterianos mais ou menos eles, tá? Mas eu fiquei sabendo que foram eles que escolheram as músicas hoje. Tem tudo a ver com a mensagem, mas são músicas antigas, mas é bom, né? É bom. Eu também gosto, mas eu não posso admitir tanto. Não posso, não posso falar. Mas, nem sei porque eu falei isso. Totalmente longe, né? Mas enfim, os irmãos estão pentecostais igual os irmãos lá do lado. Mas a gente é uma igreja tradicional, e agora eu lembrei. E mesmo sendo uma igreja tradicional, a gente sente a presença de Deus. A gente sente. Tem hora no culto que a sensação é clara para nós de que Deus está aqui, de que Ele está mexendo com a gente, de que Ele está falando com a gente. Mas quem dera fosse assim todo dia, o tempo inteiro, mas não é assim. A gente confia em Deus mesmo quando a gente não sente nada. A gente faz a obra de Deus mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Irmãos, a gente está falando de um projeto social aqui, de um projeto missionário. A gente teve um projeto aqui muito claro, muito parecido com esse, e a gente se pergunta às vezes, será que a gente alcançou o coração dessas pessoas? Será que foi útil para a vida delas? A gente se pergunta de se não foi em vão. E a verdade, irmãos, é que a gente não vai ter essa resposta. Mas a gente precisa continuar confiando de que Deus está conduzindo a nossa história. E de que nós estamos cumprindo a missão dele. Imagine uma criança pequena dentro de uma casa, durante uma queda de energia, tudo fica escuro. Ela não consegue enxergar o seu pai, ela não sabe exatamente onde o seu pai está, mas ele começa a gritar, pai, pai. Pode apagar as luzes da casa tudo para você ver o que acontece com os filhos. Na hora ele grita o pai e a mãe. Não sabe, mas na hora ele vai gritar. Por quê? Porque ela não está vendo o pai, mas sabe que o pai está dentro de casa. E que o pai está ali para socorrê-la. E às vezes a gente não está vendo a Deus. Na verdade, a gente nunca está vendo a Deus. Ou a gente não está sentindo a Deus. Mas Ele está aqui. Ele está presente. Pense no dia, no movimento de dia e noite. Para a continuidade da oração. Isso é claro no Salmo. O Salmo não registra uma oração ocasional, de momento, mas um homem que continua recorrendo a Deus dia e noite.
E a estrutura da oração aqui do Salmo reforça a ideia de insistência. Ele clamou, ele continuou clamando e ele voltou a clamar. É isso que está no texto. O verbo aqui, clamar, é uma expressão forte de lamentação e carrega a ideia de um grito intenso, prolongado, quase um lamento que não consegue ser contido. A Dai está trabalhando como psicóloga numa escola. Sabe a escola dos chineses? Ela vai 2 dias na semana e está trabalhando como psicóloga. Começou esse mês. Cadê ela? Desceu para ajudar com as crianças. Ela começou esse mês. Ela vai 2 dias por semana na escola de chineses. E para nós lá é um campo missionário. É um trabalho, mas é um campo missionário. A gente fala de Jesus para pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, nunca viram a Bíblia, não sabem de Jesus, enfim. É um campo missionário. E essa semana a Dai chegou em casa toda arranhada. Braço roxo, ela é branca, né? E os braços roxos. E eu, misericórdia. O que aconteceu? Você está arranhada com o braço roxo. Ela falou, uma criança que chegou da China essa semana e morava com um avô. E agora está morando com os pais aqui no Brasil. Ele era criado pelo avô e agora está morando com os pais aqui no Brasil. E teve um surto de quase 2 horas. Incontrolável. E eles chamaram quem? A psicóloga. E ela ficou por um bom tempo com essa criança, tentando acalmá-la. Chegou em casa toda arranhada. E eu estava fazendo esse sermão. Agora, eu comentei com o Vitor sobre isso no carro, né? Ele me deu uma carona essa semana. Ontem, sexta, ele me deu uma carona e a gente estava comentando que se do nada eu acordasse na China, a gente também daria um surto. Não é verdade? Pense comigo. Do nada, estou morando com, de repente, acordei, estou em outro país, na China. Eu daria um surto também, muito possivelmente. Qualquer um de nós, acho que ficaria agitado com uma situação dessa. E essa criança ficou lá chorando. Aí, no dia seguinte, eu fui à escola, porque a Dai foi na quinta e eu fui na sexta. E quando eu cheguei lá, o menino estava na paz de Jesus. E eu falei para ela, eu estou lá há mais de 1 ano e eu nunca tinha visto. Ela está lá há menos de 1 mês e passou por um problema desse. Mas por que eu estou contando isso? Porque o lamento do salmista, a expressão é como esse menino. Incontrolável, quase incontrolável. É um lamento tão forte diante de Deus e tão constante, dia e noite, que é quase incontrolável. E isso nos ensina algo que a igreja precisa aprender hoje. Deus não exige que você maqueie a sua dor antes de entrar na presença dele. Deus não exige que você finja que está tudo bem. Deus quer de você sinceridade. E a sinceridade, nesta vida, existe dor. A dor é real, irmãos. E talvez existem tantas pessoas doentes emocionalmente porque elas estão o tempo inteiro tentando esconder a dor. E viver de uma forma que nem Deus exige que elas vivam. Nós não somos superpoderosos. Nós não somos fortes o tempo inteiro. Isso não existe para ninguém. Por isso que nós precisamos do Senhor, da sua graça e de uns para com os outros. Ajudar uns aos outros. Por isso que nós caminhamos juntos. Por isso que nós temos que pedir ajuda. Os irmãos bem sabem que eu faço aconselhamentos a semana inteira. E em um dos aconselhamentos, uma pessoa me disse: pastor, desculpa por estar trazendo problema. Não, não, não. Desculpa não.
porque não é ofensa e nem é errado pedir ajuda. Não é errado dizer que está doendo. E eu sei que muitos aqui foram moldados pela vida para serem mais fortes do que vocês aguentam. Mas quando eu leio o Salmo 88, o que eu percebo é um salmista que claramente chega diante de Deus e reconhece que está doendo. A Bíblia não tem medo da linguagem do sofrimento. O Salmo 88 não nos apresenta alguém artificialmente forte. Ele nos apresenta um homem verdadeiro. O versículo 3 diz que sua alma está farta de males. E que a sua vida se aproxima da morte. Talvez seja exatamente isso que torne esse salmo tão especial. Porque existem sofrimentos para os quais nós não temos uma explicação imediata. Eu nunca vi, e também nunca fiz isso, não me lembro, de ter ido visitar alguém enfermo e ter lido esse salmo. Esse salmo é realmente triste. Não, misericórdia. Imagina o que a pessoa vai pensar, Wanda. Imagina, meu Deus, pastor, eu estou morrendo aqui, o pastor vai terminar de me matar. Não dá para ler esse salmo, não é um salmo que vai consolar ali. Ele é um salmo difícil de ler, angustiante. Mas às vezes a gente precisa, principalmente quando a gente está bem, né? Ler e perceber que a dor faz parte da vida humana e que nós podemos sentir dor. Mas não sozinhos, clamando a Deus. Clamando a Deus. Eu sei, irmãos, e eu poderia pregar, eu só estou no primeiro ponto. Eu não vou pregar o salmo todo hoje. Eu sou pastor da igreja, eu volto semana que vem, se Jesus deixar. E aí, talvez semana que vem eu continue a pregar. Talvez eu espere um mês. Por quê? Para não ser 2 semanas tão difíceis. De sermão difícil, né? Mas eu volto a pregar esse salmo. Eu só não vou pregar ele todo hoje porque é impossível. Só, quer dizer, possível é. Mas a gente vai ter que ficar aqui um bom tempo, tá? E eu quero que você absorva bastante. Mas de hoje, eu quero que você perceba é que há pessoas que sofrem por escolhas pecaminosas, sim. E a gente precisa ter coragem para dizer que existem pessoas que pecaram e por causa do seu pecado elas estão sofrendo. Há sofrimento que resultam de decisões erradas, de pecados pessoais, de pecados de outras pessoas e das consequências da queda. Mas existem também sofrimentos cuja causa específica a gente não sabe e não consegue identificar. A gente não sabe porque passamos pelo que passamos. Jó nos ensina isso. Jó não recebe uma explicação imediata. E é interessante que a gente é quem tem o livro inteiro, né, nas mãos. Dá para pensar que Jó não leu o livro de Jó? Dá para pensar nisso? Que a gente é quem sabe, mas talvez Jó tenha morrido sem saber exatamente por que ele passou por tudo aquilo. Davi não recebe uma explicação por cada uma das suas perseguições. Paulo não recebe uma explicação para cada um dos seus espinhos, e em especial o espinho na carne. E Emã não recebe uma explicação aqui. A fé bíblica não exige que eu saiba por que estou sofrendo. Mas a fé nos ensina quem Deus é. E Deus é bom. Deus é soberano. Deus é rei. E Deus é misericordioso. A Bíblia me ensina que eu posso passar pelo que eu estou passando, mas debaixo da graça do Senhor. O silêncio, irmãos, ninguém gosta. Eu não gosto de silêncio nem quando eu mando no WhatsApp. Eu já falei para os irmãos, se eu mando uma mensagem que eu não quero resposta, todo mundo já sabe, né? Me responde se achar bem, eu acho legal quando responde, muito bom. Mas se eu pedir embaixo, aguardo o seu retorno, irmãos, eu aguardo mesmo. Os irmãos já sabem disso. Então, nem a gente gosta de silêncio. Imagina aí a esposa mandar uma mensagem para você e você ficar em silêncio. Vai dar bom em casa? Vai dar bom lá na casa de vocês?
Acho que não, né? Acho que nenhuma casa dá bom. A mulher mandou uma mensagem, a gente, ó. Às vezes eu tô ocupado e eu só fico recebendo. Cadê você? Tá tudo bem? O que aconteceu? E uma atrás da outra. E eu falo, pelo amor de Deus, calma aí, eu tava fazendo isso e isso e aquilo. Eu tenho que dizer o que eu tava fazendo, porque senão, só me ignorou então. Ninguém gosta de silêncio, irmãos. Essa é a verdade. Mas às vezes Deus se silencia. Mas o meu incentivo nessa noite não é que você saia daqui triste com o silêncio de Deus. É que você saiba que, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele continua reinando sobre a sua vida. Mesmo que Ele não te explique o que você está passando, há um propósito soberano do Senhor. Por quanto tempo for, por quantos anos for, mesmo que o sofrimento permaneça, Deus continua soberano. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade. Nós não acreditamos que o crente nasceu para vencer neste mundo. Nós acreditamos que fomos chamados como ovelhas para o matadouro. E vamos sofrer nesta terra. Mas mesmo no sofrimento, o Senhor continua sendo o rei sobre a nossa vida. Amém.